estamos sendo gravados, né? Avise a todos, boa noite a todos. Pessoal, temos aqui o desafio nota máxima, né? Dessa semana, né? Opa! E aqui, né? Temos essa semana aqui, 11 mil pontos aí de graça, tá? Estamos concedendo 11 mil pontos gratuitamente para vocês todos aí. 1.100. É só responder as questões corretamente. Então, vamos para a aula de hoje. Vamos começar já a unidade 3, né? Vamos tratar do seguinte, a gente era para estar fazendo isso, né? Ali nas nossas aulas, né? Mas vai dar tudo certo. Né? Então, vamos lá. Então, é planimetria, né? Opa, o que aconteceu aqui? Tá maluco? Aqui. Na seção 3.1, planimetria e altimetria. Vamos a alguns conceitos importantes, tá? Para o nosso levantamento que nós vamos. Mas antes vamos falar nos sistemas. Quais são os sistemas de coordenadas, né? Nós temos, né? Eu vou falar de uma forma suficiente para você, como engenheiro, entender o que ocorre, né? Nós temos os sistemas de coordenadas geodésicas naturais, né? Que ele leva em consideração a altura, o zênite e o nadir. Né? O zênite é o para cima, o nadir é o para baixo, e o azimuth que nós vamos ver hoje é na direção norte. Né? O azimuth. Mas isso aí nós vamos ver em detalhe logo mais. Então, nos sistemas de coordenadas geodésicos, nós temos coordenada natural, coordenadas retangulares e as coordenadas geodésicas elipsoidais. Né? Essas são as três formas de a gente localizar, que o GPS, vamos falar assim, localiza uma pessoa na superfície terrestre e também que você consegue fazer um levantamento de uma área, uma navegação. Né? Existem situações de GPS que você tem uma precisão de 5 milímetros, tá? 5 milímetros. Vamos lá. Projeção transversa de... Nossa. Projeção transversa de Mercator. Essa projeção transversa de Mercator, né? O que ela faz, pessoal? Ó, ela pega o equador terrestre. Nossa. Respira. Tá boa. Ela pega... Nossa, acabou minha voz mesmo. Toma uma água, professor, para dar uma aliviada. A água só não dá. Tinha que ser uma... Toma mais uma com limão. Uma geladinha. Desculpa aí. Pega o equador e daí faz uma projeção aqui. Nesse cilindro, ó. Isso que eu quero. Eu gostaria muito que vocês entendessem isso aqui, ó. E depois abre o mapa. Essa é a projeção transversa de Mercator, a UTM, que é aqueles mapas que a gente vê. Isso cai muito em quem vai fazer concurso para Petrobras, mesmo para a prefeitura, porque se usava muito isso na hora que você faz o levantamento, né?
topográfico, um mapa topográfico urbano, né? Só que o sistema UTM, que é a projeção transversa de Mercator, hoje ela foi... Está muito escuro isso, né? Vou pôr aqui um mais verde. Para o palmeirense e Fabiana. Hoje a gente usa mais o LTM e o RTM para mapeamento urbano. Por que a gente usa? Porque o erro é menor. E qual que é a diferença entre eles? É a mesma projeção, né? É o mesmo sistema de projeção. Só que, ó, né? Quando você faz aquele sistema de projeção aqui, ó, essa abertura aqui é de 6 graus. Né? Aqui, ó. A longitude no Equador é de 6 graus. A UTM, a Universal Transverse Mercator. Ó, UTM é 6 graus. Aí, quando um histórico aqui, ó, esse UTM foi adotado pelo Serviço de Cartografia do Exército dos Estados Unidos em 1947, né? Para utilização na Segunda Guerra Mundial. Tá? Certo? A UTM é desde essa época aqui que ela existe. Só que daí, para uma maior precisão, aqui como que é o mapa da UTM, ó, do planeta, né? É aquela projeção cilíndrica do planeta aberta. Então, aqui, ó, né? Aqui é o plano do Mercator, né? E aqui é a elipsoide, que representa a Terra. Então, você vê que existem pequenos erros. E lembrando que essa abertura de fuso é de 6 graus. Né? Vamos em frente. Eu quero mostrar isso. Ó. Aí eles criaram o LTM, que é o local transversa de Mercator, né? Que tem, olha, a abertura não é mais 6 graus como a UTM, virou de 1 grau. E a RTM, que é a regional transversa de Mercator, de 2 graus. Tá? Certo? Então, essa é a diferença da UTM para as outras duas, LTM e RTM. O cone de abertura do planeta, esse cone aqui, ó, esse cone é diferente. Um é 2 graus e o outro 1 grau, que dá muito maior precisão na hora dos levantamentos. Né? Então, hoje, os levantamentos do mapeamento urbano usa mais o LTM ou o RTM. O TM é usado, né, quando não quer gastar muito. Fala a verdade. Né? Aqui é o mapa mundi com a projeção cilíndrica de Mercator. Olha como fica o Brasil. Se você usar a projeção cilíndrica de Peters, olha como é que fica o mapa do Brasil. Né? Então, você vê a diferença nessas projeções, que a gente enxerga o mapa do Brasil assim, porque é uma projeção daquele cilindro aberta. É uma aproximação, engenheiro. Tá? Eu gostaria que vocês entendessem muito isso, né? Como engenheiro tem que saber. Então, né? A LTM, né? É indicada para quê? Para mapeamentos de pequenas áreas. Porque você precisa o quê? De maior precisão quando a área é pequena. Né? Então, você faz uma projeção com o LTM, que é de 2 graus, que já atende, tá bom?
Não, é 1 grau, não. Não, o RTM, que é 1, né? RTM. RTM, que são 2 graus. É? Lá estava 2 graus RTM, se eu não me engano. Ah, é? Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Agora, é verdade. Um é 1 grau, né? E o outro RTM. é 2 graus, né? Então, quanto menor a área, você precisa de maior precisão, ok? Uhum. E aqui, pessoal, para vocês entenderem o que acontece, né? Eu sei que muitos já sabem, mas vou reforçar. Existe no espaço aéreo do planeta, ali na órbita, 24 satélites que orbitam aproximadamente 20 mil quilômetros de altura. E eles, com conexões em bases específicas, faz o nosso posicionamento de GPS, do Uber, do posicionamento do táxi 99, faz o posicionamento de um serviço topográfico. É tudo em cima desses 24 satélites que hoje pertencem ao exército americano, tá? Que eles emprestam gratuitamente para o resto da humanidade. Esse E aqui, gratuitamente aí é doído, hein, professor? deixa aí, deixa assim. Aí é o cidadão, o nosso o engenheiro querendo desenhar a Terra, né? A planeta Terra querendo ser redondinha, mas não é. A Terra tem esse formato. Esse é o formato real da Terra. Tá? Esse é o formato. Então, vamos entrar agora, pessoal, naquilo que eu gostaria que a gente vai fazer ainda, mas a gente era para estar fazendo. Direções, ângulos e distâncias, né? São grandezas fundamentais na topografia, pois determinam, né? Pois determinam a posição dos pontos na superfície terrestre, diferença de nível no terreno, nos alinhamentos e detalhes da superfície em trabalho de campo. Quer dizer, o fundamental na topografia nossa é justamente essas questões de direções, ângulo e distância, que nós vamos começar agora a ver. Deixa eu só falar. Nós vimos aquelas questões ali dos sistemas cartesianos, de porque o engenheiro também ele faz o levantamento urbano, né? De ruas, de cidades. Então, você precisa, né? Não vai, na hora que você vai fazer um cadastramento de um imóvel rural, hoje ele é obrigado a ser feito por satélite. O cartório nem aceita levantamento por trena de imóvel urbano. Eu já falei aqui e volto a afirmar, tá? O cartório não aceita a pessoa levar um sítio, o levantamento de trena ou até de teodolito. Ele quer de GPS, ele quer levantamento de satélite, ele quer georreferenciamento. Então vamos lá. Então nós vamos entrar. O que é o tal daquele azimuth, né? Eu acho que muitos já ouviram e muitos já sabem. Vai ser ótimo se já souberem. O azimuth, o que é o azimuth, engenheiro? Ó, é o ângulo que a direção faz sempre com relação ao norte. E esse norte pode ser o quê? O norte magnético ou o norte geográfico. Um dos dois. Nós já vimos a diferença, né, entre eles. O norte magnético é aquele em que a bússola aponta, né? A bússola aponta para o norte magnético. O norte geográfico tem o planeta aqui, ele gira em torno de um eixo, né? Nosso planeta Terra. Esse eixo é o norte geográfico, certo? Esse eixo de rotação da Terra é o norte geográfico, certo? Então, apaguei porque tem muita coisa para escrever aqui. Então, pessoal, ó,
Então, o norte magnético, pessoal, o azimuth, é sempre com relação ao norte magnético. Né? Por exemplo, qual que é o azimuth do ponto P1? O cara pega o teodolito, a bússola, mira o teodolito, né? Aponta para o norte e depois gira até a direção do ponto. Então, o azimuth do ponto P1, se a leitura foi 30 graus e 15 minutos, esse vai ser o azimuth do ponto P1. Ele é sempre com relação ao norte, ou pode ser ou magnético ou geográfico, tá? Vem indicado, é lógico, não vai, né? Vamos ver aqui, pessoal. O azimuth do ponto P2. Você vai lá, apontou para o norte, girou o teodolito, ó. O azimuth é 120 graus e 45 minutos. Pessoal, não vão achar que eu estou sendo bobinho aqui. Ai, professor, agora o P2 vai ser o P3. É aqui, ó. 210 graus e 15 minutos. P4. Ó. Aqui. 310 graus e 15 minutos. Então, pode guardar para sempre. Azimuth é o ângulo com relação ao norte do local que você está. Isso até, você vê também, azimuth, não sei o que, rumo, não sei o que. É a localização de uma embarcação, tanto de navio, de avião, né? E agora, ó, vimos os azimuths, né? Agora vamos conhecer o nosso rumo. O que é o rumo? O rumo é sempre o menor ângulo entre o eixo norte e sul. Então, né? Com relação, qual que é o rumo do ponto P1? É 30 graus, né? 30 graus, ó, 30 graus e 15 minutos na direção Noroeste. noroeste. Né? Na direção leste, né? Leste. Na direção leste, pessoal. Né? Não, espera aí, na direção noroeste, sempre lembrando aqui, ó, pessoal, que aqui é o leste, né? E aqui é o oeste, o W é o oeste, tá? Então, aqui é a direção. Ó, Então, aí vai ser a leste. aqui é o Nordeste. direção nordeste, tá? A noroeste seria aqui, ó. Desse lado aqui. Aqui é sudoeste. E aqui é sudoeste, né? E aqui é sudeste, direção sudeste. Certo? Certo? Certo todo mundo aí? Vou começar de novo aqui. Deu uma embaralhada aí. Né? Então, aqui é o leste. E aqui é o oeste. Aqui é a direção nordeste. Né? Aqui é sudoeste, né? Sudoeste. Aqui é sudeste. E aqui é noroeste. Tá? Então, olha, pessoal, é sempre o menor ângulo com relação a esse eixo aqui. Ó.
tá? Aqui no P1 é 30 graus e 15 minutos na direção nordeste. Ó, P2. E olha como que é a sigla universal, pessoal. Ou NE aqui, ou N antes e E depois. Aqui também, ó, o P2. Ó, é o mesmo, você vê que é esse ângulo aqui, ó, é o menor ângulo. E só que muda a direção, tá? Sudeste. Então, a indicação vai ser essa aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Só que muda a indicação aqui. É o menor ângulo sempre. Professor, mas isso é fácil demais. É, também acho. Então, vamos seguir. Agora, o que acontece? Por que a gente está vendo isso? Porque, primeiro, é a forma de leitura que você vai fazer no teodolito, dependendo da poligonal que você vai fazer, né? Tem uma poligonal lá, você vai fazer que leitura, né? Daqui para lá. Na hora que você lê esse ângulo aqui, você vai ler esse ângulo, vai ler esse ângulo, vai ler esse ângulo interno. Então, você vai ter que adotar qual que você vai ler, né? Que daí, com calma, a gente vai ver isso daí. Então, eu só estou mostrando, né? É que nem a gente aprende logaritmo na escola, né? Inclusive, eu acho que até na faculdade aprende logaritmo, só que acho que nunca vai usar. Hoje, na aula de Maxolos 2, tivemos que fazer um cálculo do recálculo de um pilar de uma ponte e usava o quê? Logaritmo. Aí ninguém lembrava. Beleza, então vamos lá. Vamos lá. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos fazer, ó, a conversão entre rumo e azimuth. Porque algumas situações no campo é mais fácil você fazer levantamento pelo rumo. Mas na hora que você vai fazer o cálculo lá no teu escritório, você fala, puta, se eu converter tudo para azimuth vai ser melhor. E daí você tem que saber fazer essas conversões aqui, né? Então, vamos lá. No primeiro quadrante, pessoal, se o ponto estiver aqui no primeiro quadrante, qual é a relação entre rumo e azimuth? O azimuth, não é esse ângulo aqui, ó? O azul. É. E qual que é o rumo? Também é esse mesmo ângulo aqui. Então, no primeiro quadrante, o rumo é igual ao azimuth. Ok? Certo, engenheiro? Pessoal, certo aí? Fabiana, tá certo, Fabiana? Certinho. Certo, professor. Não, ficar quieto, acho, né? Certo, no primeiro quadrante é igual. E no segundo quadrante aqui, engenheiro? Ó? No segundo quadrante, ó. Então, o ponto está aqui, ó. O azimuth é com relação ao norte. O azimuth é esse daqui, ó. O azimuth é esse aqui. E o rumo, pessoal, é com relação ao eixo norte e sul, ó. Deixa eu apagar isso aí, que eu fiz besteira. É com relação a esse eixo aqui. Que vale quanto? Ó? O rumo vai valer R2, né? Rumo de 2. Então, você nota aqui, ó, qual que é a relação? O rumo de 2 é igual... Quer ver? Deixa eu pegar aqui outro pincel aqui. Verde para o Palmeiras. Ser campeão mundial. Ó,
Quanto vale tudo aqui, ó? 180 graus, não é? Não é essa reta aqui, ó? Esse ângulo inteiro não é 180 graus? É 180 graus, né? Saindo daqui, indo para cá, 180 graus. O azimuth... P2? Ó, ponto P2, no segundo quadrante, ó. Se o azimuth vale isso, se você pegar 180 e tirar o azimuth, vai sobrar o rumo, que está aqui, ó. Então, o rumo no segundo quadrante vai ser quanto? 180 menos R2, que seria. Ó, 180 graus menos o azimuth de 2. Certo? Né? Se daqui a aqui, ó, é o azimuth, daqui a aqui é o rumo, né? Só lembrando, entrou muita gente na sala agora, o azimuth é com relação ao norte, né? O norte ou magnético ou geográfico, e o rumo é com relação ao eixo norte-sul. Né? Então, do ponto 2 aqui, ó, ponto 2 está aqui, ó, dá para ver, 2, bem grande. O azimuth é com relação ao norte, é esse ângulo aqui, ó. E o rumo é com relação ao menor ângulo do eixo norte-sul. O eixo norte-sul está aqui, ó, né? O menor ângulo é esse aqui. E está nesse ponto aqui. Né? Então, se eu somar o rumo de 2 mais o azimuth de 2, vai dar quanto? Ó, se eu somar o rumo de 2 mais o azimuth de 2, vai dar 180 graus. Você passando para lá, o azimuth de 2, o rumo vai ser 180 graus menos o azimuth de 2. Se entender, não precisa decorar. Se não entendeu, decora. Vou apagar tudo aí para fazer os outros. Senão vai virar uma... Aqui. Agora vamos para o ponto 3. O azimuth do ponto 3 é isso aqui, ó. É esse ângulo aqui do norte, né? Do norte, da nossa bússola, até a linha do 0 a 3, aqui do ponto 3. Então, esse é o azimuth de 3, certo? O rumo de 3 é com relação ao norte-sul, ao eixo norte-sul, é esse pequenininho aqui, ó. Se esse todo aqui é grandão, se eu tirar o rumo do azimuth, vai sobrar o quê? 180. Ó. Se todo aqui, ó, chegou aqui, tá? Estamos no isso vale só para o terceiro quadrante, tá? Ó, e o rumo é esse daqui, ó. O rumo é esse. Se eu tirar do azimuth o rumo, vai sobrar só os 180 graus. Né? O que eu vou escrever, então? Que o azimuth, eu posso escrever azimuth menos o rumo, vai dar, né, de 3, né, do quadrante 3, vai dar 180 graus. Se eu isolar o rumo de um lado, né, vai dar R3, né, vai ser azimuth de 3 menos 180 graus. Só dando uma... De 71 alunos matriculados em topografia, 71 alunos fizeram a prova.
Parabéns à galera aí. Acho que foi a única disciplina na Anhanguera brasileira que fez isso. Temos 71 alunos, pessoal. Agora vamos para o quarto quadrante. O azimute do ponto 4, eu vou limpar aí, tá? O que é importante está ficando escrito. Se eu pegar o ponto 4 aqui, ó, o azimute dele, eu venho aqui, ó, com relação ao norte, né? Giro o teodolito até chegar aqui. Esse vai ser o ângulo. Qual vai ser o rumo? O rumo é com relação ao eixo norte-sul, o menor ângulo, que é esse daqui, ó. 360 menos o... O que acontece, ó? Se eu pegar esse ângulo inteiro aqui e somar com o que falta, eu vou chegar na origem. Então, eu vou fechar o ângulo aqui, né? Da circunferência. Então, se eu somar o azimute de 4 mais o rumo de 4, vai dar 360 graus. 360 graus. Se eu isolar o rumo de 4 e passar o azimute para lá, vai ser 360 graus menos o azimute. Então, são 4 considerações, né, que nós estamos fazendo. Cada situação em que quadrante vai estar. Então, sempre quando você for fazer a conversão, você tem que primeiro saber em que quadrante você vai estar. Certo? Então, vamos fazer alguns exercícios, algumas práticas. Por exemplo, aqui, engenheiro, deixa eu virar o meu monitor. Me ajudem aí. Se eu tenho um rumo desse ponto aqui que eu vou chamar de ponto A. Se o rumo de A for igual a 30 graus, 25 minutos na direção sudeste, qual será o valor do azimute de A? No caso, 180 menos 30 graus e foi. Tá vendo, ó? O que é o azimute? Tá todo mundo vendo aqui, ó? O azimute é esse ângulo aqui, ó. Né? Então, você vê que ele fecha, o azimute de A é aqui, ó. É o ângulo com relação ao norte. Então, você olhando assim, você percebe que, pô, você fechou 180 graus. Né? 150. Né? 149,35. Então, vai ser quanto? Ó? Você fechou, vai ser o azimute, vai ser de A, vai ser 180 graus, menos o rumo de A. Então, o azimute de A 30 graus e 25 minutos. Que faz a conta na calculadora, né? Fizeram a conta na calculadora? Sim, 149 graus e 35 minutos.
cento, cento e 149 graus e 35 minutos. tá, né? 30 graus e 25 minutos. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Cento e 49 graus e 35 minutos, certo? Todo mundo fez aí na calculadora? Sabe usar o grau da calculadora, pessoal? É ali onde tem ali uma bolinha e 3 vírgulas. Você vai pondo o grau e clicando ali, certo? Na hora de pôr 180, você clica uma vez só ali também. Tá? Agora o próximo, né? Você tem o rumo do ponto B, o rumo de B é 38, deixa eu ver que horas são, 38 graus e 15 minutos, né, a noroeste. Qual vai ser o azimute de B? Né? 149 graus, 35 minutos. Ele quer saber o azimute do B, ó. O azimute do B é tudo aqui, ó. É sempre com relação à direção do norte e no sentido horário. Hein, pessoal? O azimute é sempre em relação na direção do norte e em sentido horário. Então, quanto vai valer o azimute aí? Ó, se eu somar os dois, vai dar 360, né? Se eu somar esse pedacinho com isso e tudo, ó, vamos fazer. Então, rumo de A, de B, mais azimute de B, vai dar 360 graus. Então, quer dizer que o azimute de B vai ser igual a 360 graus menos o rumo de B, que vai ser 360 graus menos 38 graus e 15 minutos. Que deu, engenheiro? 321 graus e 45 minutos. E 45 minutos. Certo, engenheiro? Está todo mundo com calculadora aí? Agora temos aqui essa outra situação. Você tem o azimute do ponto C, o azimute de C é igual
a 33 graus e 43 minutos é igual ao outro. Quanto vai ser o rumo? No primeiro quadrante, né, engenheiro? No primeiro quadrante, o azimuth de C é igual ao rumo de C, que é igual a 33 graus e 43 minutos. Certo? Né? O azimuth é o ângulo no sentido horário a partir do norte, né? E o rumo é o menor ângulo com relação ao eixo norte-sul. Outra atividade aqui, ó. Azimuth igual ID 233 graus e 40 minutos. Qual será o rumo de D? Tá? Então, olhando aqui, você percebe, né? Ó, passa de 180. Né? Passou aquilo que sobra para 180 é o rumo. Né? Estamos no terceiro, lembrando que estamos no terceiro quadrante. Né? Então, se eu pegar o rumo, vai ser o quê? O azimuth de D menos 100 pontos, quer falar? 180. 100 pontos. Menos 180 graus. 100 pontos aí para o Felipe. Né? Não fui eu, Então, não. ah, não? Ah, Marcando tá os bom. pontos aí. Você está gostando, né? Não foi um Felipe, mas foi o outro. É que o outro um é Felipe e outro é Felipe, né? Vamos deixar claro que foi o que tem o I, né? Uma letra de Ah, diferença só, pô. é verdade. Você gostou, né? 180 graus. Que vai dar 53 graus e 40 minutos. quanto? 53? Isso, 53 e 40. Ah, é isso. 53 e 40 graus. Então, pegaram a mecânica, né? Então, vocês vão me fazer, ó, fazer essa atividade para daqui 15 dias valendo... O que tinha ponto hoje? Ah, valendo 300 pontos. Você é responsável técnico pela divisão de sistemas de transmissores de sinais eletromagnéticos de uma grande empresa. A mesma foi contratada para implantar 4 antenas com as seguintes características. Olha os painéis dela, azimuth 45,15, 156,30, 230 graus e 25, né? E 310,20. A bússola disponível na empresa só apresenta orientação em forma de rumo. Como você faria para transformar os azimuths em rumo? Daí quero que você represente nessas figuras aqui onde estão esses pontos. Valendo 300 pontos para daqui 15 dias. Vamos ver aqui.
Para 27. Para o dia 11 de abril. Para 11 de abril. Dia 11 de maio, né, professor? Ah, desculpa. Dia 10 de maio, Dia das Mães. Por isso que você lembrou, né? Claro. Uhum. Muitos presentes, né? 11 de Não, maio. pouco, né? Só um filho é pouco. Um filho só ganha pouco presente, né? Poderia, poderia ter mais, mas, né? É uma opção. Vamos lá. Então, quero que daí você vai achar o rumo e vai me colocar onde é aqui, ó, para cada painel da antena transmissora, né? A localização. Porque o painel, você sabe que tem que ter orientação para mandar o sinal para aquele local lá. Professor, Ah, eu tô sem calculadora, minha calculadora acabou a bateria. Tem como ah. fazer esse cálculo se eu colocar em radianos e tentar jogar direto? Radianos, por que não? Não tem. E como é Topografia que eu não vou usa fazer esse radiano. cálculo? Topografia pode usar até radiano, mas É porque eu tem tô a sem calculadora. configuração. Mas por que A você está minha, com dificuldade? Não, você está com dificuldade em fazer a conta? É isso? sim, mas olha, minha calculadora acabou a bateria. Ah, entendi. Ah, não, isso é E para entregar. Isso é para então eu entregar. sei. Sim, mas aí como que eu vou fazer o cálculo se eu tô sem calculadora? É isso que eu quero dizer. Se eu poderia jogar para radianos para facilitar o cálculo, porque eu não vou ter como botar o graus, entendeu? Porque eu tô sem a Não, calculadora. faz na mão. Tá. Sabe fazer conta? Ah, aliás, uma pergunta. Sem Pessoal, eu fazer fiquei conta. quieto. Não, eu fiquei quieto, pessoal, porque eu não posso ofender as pessoas, que é um curso superior, né? Tem pessoas Exato. que é normal não saber fazer conta em grau Uhum. na mão. Isso é normal. Nós deveríamos saber, mas é normal não saber fazer, né? Quer tentar fazer uma aqui? Uma conta? Gostaria. Então vamos lá. Se não for Fazer um... atrapalhar das outras Não, eu pessoas. acho que não. Vai incomodar alguém? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um. Bora, eu também não sei. Ao contrário. Ah, Ai, obrigada. então eu vou fazer Eu de que uma agradeço. forma. Ó, eu vou fazer de uma forma e depois eu vou fazer de outra, tá? Ok. Quer dizer, vamos Eu lá. já estava dificultando, então, querendo botar para radianos, nada a ver, né? Não. Ó. Então, aqui, ó. Nós vamos tirar 180 graus de 30 graus e 25 minutos, né? Uhum. 180 graus, né? E o outro é 30 graus e 25 minutos. Aí se percebe o seguinte. Você percebe que o de baixo é maior que o de cima. Exato. Aí vai fazer a conta matemática normal. Tira do outro, do lado, Não, papapá. não, não, você não pode fazer. Se fizer isso, erra. Então, eu Porque iria você fazer isso, já ia errar. vai errar. Quando o de cima é menor que o de baixo, você pede 1 grau emprestado para o 180. Então, você vai fazer assim, você vai transformar o 180 em 179 Então tá certo. e emprestar 1 grau, que é 60 minutos. E aí você Ok. faz a subtração. 5 para 10, 5. Vai 1. 3 para 3, 3. 0 para 9, 9. 3 para 7, 4. Né? 1 para 1, 1. Aí deu certo. Entendi. Então, sempre, pessoal, que o de baixo
for maior que o de cima, né, você pega 1 grau emprestado lá e joga para cá. Senão a conta não vai dar certo. Tá? É só isso. Tá? Obrigada, professor. Porque vocês lembram que 1 grau, né, equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale... A 1 grau. Então, aí, a representação. 1 grau é 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Isso é medida de ângulo, não é medida de tempo, nesse caso, os graus. Tá? O minuto e o segundo. Então, é isso. Quando o de baixo for maior que o de cima, você empresta um daqui e joga para lá. Porque a base não é decimal. Não pode fazer a conta normal, porque a base não é decimal. Né? A base é 60. É outra forma, tá bom? Esse é o trabalho aqui. Né? E aqui, que horas são? Ah, então, já trazei. E aí vamos conversar um pouco sobre essas questões de planimetria. É um método de levantamento topográfico que representa a posição dos objetos, tanto naturais como artificiais, existentes na Terra. Sobre um plano horizontal de referência, tá? A planimetria, ela mede apenas distâncias horizontais e ângulos horizontais. A altimetria, como fala o nome, né? Ele estuda um plano vertical de referência. Né? E é possível calcular cotas ou altitudes. Tá? Então é meio claro, porque eu quero chegar onde eu quero aqui na frente, que é altimetria é altura, planimetria é horizontal, né? Está meio tranquilo, né? Agora, cota é distância medida, né, ao longo da vertical, né? Cota. Né? E a altitude ortométrica é a distância medida na vertical entre o ponto da superfície física da Terra e a superfície altimétrica, que é o nível médio dos mares. Né? Aquilo que você... Altitude... Aquela cidade fica a uma altitude de 500 metros. Aquele time de futebol vai passar mal porque ele vai jogar numa altitude de 6 mil metros lá no Equador. Esses 6 mil metros é com relação ao nível médio dos mares, tá? E a cota é a altura, né? É a altura com relação ao plano de referência. Na nossa obra, geralmente, a cota, ou é a cota de referência, ou é a rua, ou é a calçada. Tá? Então, no Brasil, as redes de altitude, né, são definidas por meio da rede altimétrica brasileira, né, que possui referências RNs materializados, que é compostos por um conjunto de pontos do território brasileiro. Né? Essa rede, nós já até conversamos sobre o datum, né? É o datum altimétrico, né, que é associado ao nível médio dos mares, determinado pelo marégrafo, que eu já falei que ele fica em Imbituba para vocês, em no litoral de Santa Catarina. O litoral, essa cidade de Imbituba, no litoral de Santa Catarina, é o nosso nível de referência altimétrica do Brasil. Vamos lá. Aí nós vamos começar, por exemplo, eu queria chegar nisso, tá? Para ter, né, para começar a ver, né, também isso aqui. Já deveria estar fazendo, né, mas tudo bem, vai fazer. Então, se você tem uma poligonal, um terreno em forma de polígono, você vai começar, né, a fazer as leituras. Qual que são as formas de leitura
que você usa para o teodolito. Ou você vai fazer os giros externos, tem situações que é favoráveis, tá? Ou faz o giro externo, né? E vai alinhando os pontos, ó. Faz a visada lá e faz a leitura do ponto, ó. Tá aqui, ó. O teodolito, ele está estacionado aqui no ponto P1. Você mira no ponto D2 e faz, ó. Você estava mirado no ponto 2. Daí você fixa o 0 aqui e gira até chegar no ponto P2. E marca essa leitura desse ângulo. Daí você muda e vai para cá. Põe o teodolito aqui. Ré, né? Faz a leitura Ré, que é o anterior, e faz a leitura avante, que é o próximo ponto. E vai anotando. Ó. Faz a leitura Ré, que é o P2, aqui. Você está estacionado no P3. Você faz a leitura Ré no P2, gira e faz a mira no P4. E marca o ângulo na sua caderneta. Até fechar a poligonal. Tá? Isso a gente vai fazer lá na Anhanguera, com certeza. E aí você faz também, começa de novo, né? Mira no anterior e mira no Ré e mira no Vante. Ou pode também medir o ângulo interno. Daí vai lá, mira no Ré, mira no ponto Vante e mede e gira o teodolito. Vocês estão entendendo que gira o teodolito, né? Você pega a mira, põe aqui, pá. Mede essa distância D, né? Você mede essa distância D que nós aprendemos lá na sala. Se não esqueceu, a gente faz de novo. E daí você zera aqui na leitura aqui, você zera o ângulo aqui, gira até achar o Vante, o ponto Vante. E marca essa leitura aqui. Daí você vai tendo esses ângulos, né, internos e as distâncias aqui. E daí, com isso, você consegue calcular uma das coisas, a área desse terreno aqui. É assim que calcula a área, tá? Com o teodolito, né? Um terreno plano, né? Um terreno que está praticamente plano. Então, vamos lá. Próximo. Aqui é o sentido caminhamento horário, né? Você vai fazendo o caminhamento horário nas suas leituras, que é outra forma também de você fazer a leitura dos ângulos, ó. Você alinha aqui, né? Você faz essa leitura aqui. E vai caminhando, leitura sempre girando o teodolito no sentido horário. E assim vai. A reta vem aqui, você aponta aqui e vira aqui. Certo? E vai embora. E aí, pessoal, uma das coisas que eu já até conversei com vocês é a questão de ter certeza que não tem erro o levantamento. Por que tem que ter essa preocupação? Primeiro, você vai fazer um trabalho errado, né? E segundo, se você fizer alguma coisa errada, você vai ter que voltar. Você vai ter que, de repente, locar equipamento, chamar mão de obra, tudo de novo. Tomou prejuízo, já não ganha mais nada. Já não ganha mais nada. Então, é importante que, quando você faz um levantamento topográfico, que você siga os erros de fechamento angular e linear que é recomendado pela BNT, que eu quero fazer isso antes de encerrar a aula. Né? Tá aqui. Ó. Então, a gente vai fazer o seguinte, que é a verificação do erro do fechamento angular. Eu estou com pressa porque eu tenho outra aula, logo depois dessa já começa a dar hidráulica e hidrometria. Hoje está concorrido então, hein, professor? Amanhã também é a mesma coisa. E já, fora que teve MEC Solos avançado hoje de manhã. Durou 3 não é fácil horas a ganhar aula. 10 mil por mês, né, professor? Quê? Ganhar quanto? Não é fácil ganhar 10 mil por mês, né? 10 mil? Por 10 mil eu nem saí de casa.
Por 10 mil Aí, eu fico dormindo. 10 mil eu vou dormir. Não, tô certo Esse é ou tô o errado? foco, né? Hã? É? O foco é esse, né, professor? O foco é estudar para ganhar, velhão. Não é estudar para decorar a parede, não. Tem gente que pendura a parede achando que está ganhando, né? Mas eu não. O foco é estudar para virar grana, velhão. Nosso mundo, o Brasil é capitalista. e muito, hein? E não é pouco, não. É muito. Então vamos lá. Nós sabemos, ó, isso é geometria, tá? Se você tem um polígono, tá muito pequenininho. Caneta. Se você tem a somatória dos ângulos externos, quem tem filho no ensino fundamental, ele sabe, tá? Mas não faz mal, a gente está vendo de novo. A somatória dos ângulos externos de um polígono é dado por essa fórmula aqui, engenheiro. A somatória dos ângulos internos é o quê? N mais 2 vezes 180 graus. Essa é a fórmula para ângulos internos de um polígono, tá? Aqui eu falo que N é o número de estações de polígono, tá? Mas é o lado, né? Tá? Então, o N é o número de estações que você vai basear o teodolito nesse polígono. E o erro angular é o que, engenheiro? É a somatória dos ângulos que você mediu, né? Você não mediu ângulos externos lá, nós não medimos ângulos externos com o teodolito. Você vai somar tudo que você mediu e subtrair daquilo que a equação de geometria te dá, que ali é exato. A geometria falou, se você tem um polígono e pegar o número de lados, somar 2 e multiplicar por 180 é a soma. Se não der o mesmo valor, é porque você errou. Se não der o mesmo valor, é porque você fez alguma medida errada. Mas nem sempre, como é uma medição que depende de uma série de condições, esse valor nunca vai dar igual. Mas a ABNT estabelece que você pode ter um erro desde que ele fique menor do que essa equação. E qual que é esse erro admitido? O P depende da precisão do aparelho que você está usando, que vem com o seu catálogo do seu teodolito, e o M é o número de ângulos que você mediu na poligonal. Então, se você tirar a raiz quadrada do número de ângulos e multiplicar pela característica de precisão do seu teodolito, você vai achar o erro que você pode ter cometido. Se o erro aqui, o EA, for menor, né, que o tolerável, você pode estar certo. Você está dentro da tolerância, né? Então vamos seguir aqui. Então vamos ver. Então é dado, né? É dado essas leituras dessa poligonal, né? Você vai ter que desenhar. Ó, no ponto V1, na direção V1, aqui que ele não deu. Eu dei o que, engenheiro? Ó, eu dei que o azimuth da direção V1, V2 é 87 graus, 32 minutos e 43 segundos. Então, eu dei aqui, ó, que você... isso é importante entender que você vai ver bastante. Ó. Mas, então,
eu falei azimuth, então eu vou ter que olhar na bússola ao norte, né? Então, aqui está meu norte. E eu estou aqui, ó. Aqui é o meu ponto V1. Ele falou que a direção V1, V2 é 87 graus, 32 minutos e 43 segundos. Então, eu ponho o teodolito na... Porque ele falou que é azimuth. Eu ponho o teodolito na direção norte e giro o teodolito zero, né? Vou lá zero na direção norte e giro aqui no teodolito 87 graus, 32 minutos e 43 segundos. Né? Vamos supor que quase 90, né? Então, deixa eu melhorar aí. Quase 90, né? Então, vou fazer aqui, ó, fraquinho. 90 seria aqui, então estaria aqui, ó. Né? Então, estaria nessa direção aqui, ó, que é 87 graus, que girou o meu teodolito nessa direção. Então, o 2 está em algum lugar. Só que ele falou que no levantamento dele, a distância vai ser o quê? 99 metros, 99,775 metros. Então, eu vou pôr aqui que aqui deu 99,775. Aqui é o 2. Então, você já achou através do... Por isso que tem que ter o azimuth, para ter uma referência com relação ao norte do terreno. Senão você não vai saber começar a marcar, locar a obra. Como é que você vai locar a obra? Você tem que saber o norte magnético. Ou fazer a conversão para o norte geográfico, que tem cada cidade tem a sua conversão, que já tem nas normas brasileiras. Né? Então, daí você vai achar o ponto 2. E daí ele fala, ó, o ângulo outro é papapá, e vai embora. Né? Só que, pessoal, para adiantar, eu vou te mostrar. Ó. Eu fiz aqui, ó, eu desenhei um por um ali, para essa aula, para poder explicar. Então, aqui, ó, né, eu fui fazendo um por um. Né? Fiz a grosso modo, inicialmente, e depois eu desenhei um pouquinho melhor, que é esse daqui. Ó. Ah, que coincidiu, nossa. Coincidiu no meu risco lá, vou apagar. Aí. Então, eu desenhei aqui, ó. Então, com relação ao norte, ele me informou no levantamento que o azimuth era tanto. Porque daí ele levantou, daí você precisa marcar. Né? Então, o cara falou, vou construir, vou querer cercar a minha fazenda. Como é que ele vai cercar a fazenda dele? Você precisa saber as coisas, né? Tem informação. Então, ele localizou os pontos, né? Foi azimuth, daí ele identificou os outros pontos aqui, ó. E é tudo um ângulo externo. Ele falou aqui, ó. Cadê? Em algum lugar ele falou que é ângulo externo. É ângulo externo. Está escrito em algum lugar. Foi, ó. Então, ó. E daí ele foi fazendo a leitura, ó. Então, de V2 para V3, né? V2, aqui vamos colocar V1, V2, né? V2 para V3, ó, V2 para V3, 287,15, que é esse aqui. V3 para V4, 203,13. V4 para V1, 254, tudo externo. E fechou até chegar no V1, ó, 324,35 graus, certo? Eu fiz a conta lá na frente, ia fazer agora com vocês. Daí, o que eu tenho que fazer, pessoal? Né? Somar todos esses ângulos internos. Vou pegar aqui um monte, então, aqui. Ó. Então, todos os ângulos internos, olha quanto deu. Ou na calculadora ou na mão.
certo? Daí eu usei a fórmula para saber quanto é realmente se eu tiver 2, 3, 4. Então, aqui, ó, tenho 4 pontos de estacionamento do teodolito. Ponho 4. Somo mais 2, multiplico tudo isso por 180, deu 1080. Isso está na apostila, mas está errado lá, tá? Porque a soma lá dá 1080 e 15, não dá. Para variar. Para variar. Não faz mal também. Tá, estamos aqui para ajudar também. Então, você, na hora que você subtrai, ó, 1080, né, menos 1079 graus, 59 minutos e 45 segundos, confirmam aí, subtraiam isso na calculadora, vê se você acha 15 minutos. Não, 15 segundos, né? Aqui 2 risquinhos é segundos. Tá? 15 segundos. Então alguém está fazendo? Fazer na mão. Isso, deu 15 mesmo, certinho. Deu 15 segundos. Então, o erro que você cometeu entre a realidade da geometria plana e a tua leitura no teodolito deu uma diferença de 15 segundos. Agora, vamos ver se ele está dentro do erro que a norma tolera. O erro que a norma tolera é esse daqui, ó. Né? Deixa eu só mostrar aqui direito, voltar um pouquinho, espera aqui, ó. O erro que a norma tolera é essa equação aqui, ó. Que é a característica de precisão do teodolito vezes a raiz do número de ângulos medidos, né? O número de ângulos medidos, ó, 1, 2, 3, 4. Então, você põe 4 ângulos medidos e 6 minutos, que é a precisão do teu teodolito. Você vai encontrar 12 segundos. Ele só admite, o teu aparelho só admite erro de 12 segundos, né? Mais ou menos 12 segundos, tá? Se ocorrer também uma diferença para menos, está errado também. Para mais, está errado também. E você achou quanto de erro nas suas leituras, engenheiro? 15 segundos. Então, o teu erro está maior do que a norma admite. Você vai ter que fazer todo o trabalho novamente. Tá? Prejuízo. É prejuízo, com certeza. Com certeza, prejuízo. Com certeza. Né? Pegar um terreno de 10 alqueires, Não, chorem. tem que fazer. Não, é muito, muito trabalho. É um trabalho de muita precisão. Né? É um trabalho de muita precisão e muitas vezes, você vai pôr num cartório. Vai registrar um imóvel com essa medição. Não pode invadir o terreno do vizinho. Né? Com essa leitura. Alguém? Então, pessoal, por hoje é isso aí. Eu queria chegar nesse final aqui. Certo, engenheiros? Boa, professor. Valeu. Valeu? Eu fiz a conta na mão e deu certinho, deu 15 segundos. Na mão é fácil. Também dá. Se não tiver um número em cima menor que o de baixo, faz tranquilo, Henrique. Maravilha, professor. Então, por hoje é só. Se alguém quer falar alguma coisa... Alô, professor, boa noite. Boa noite, pessoal. Quem vai ficar, daqui a pouco vou abrir a aula de hidráulica. Né? Se alguém vai assistir, tem alguns aqui que permanecem. Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. Vou encerrar a gravação aqui. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite. Obrigado. Obrigado.